Olá, querido confrade, boa noite. Você que está aí na sua casa, que está chegando agora, não se assuste, ainda não são 20 horas. Exatamente 18h30, horário de Brasília, aqui na Atitude de Amor. Eu sei que talvez você está estranhando um pouquinho, ou não, já que nós estamos aqui em São Paulo, no dia 17 de março de 2021, e na cidade de Cotia, estamos o que chamamos na fase roxa. Ou seja, estamos aqui na nossa cidade com recolhimento a partir das 20 horas. Por isso, estamos entrando mais cedo na sua casa hoje, nesta quarta-feira, para o nosso Evangelho em Casa. Quero lembrar vocês que devido a essas novas normas de combate ao Covid, nós estaremos hoje, dia 17, na quarta, e as próximas 2 quartas de março, as nossas palestras serão ao vivo a partir das 18h30. Esperamos vocês. Mas se você por acaso entrou depois, seja muito bem-vindo também, porque desde já a palestra vai ficar salva. De repente o seu horário reservado é às 20 horas. Então seja muito bem-vindo à Atitude de Amor online. Quero neste momento pedir a vocês que comecem a serenar os corações para que possamos dar início à palestra, ao Evangelho no Lar com a nossa prece. Lembrando sempre que após a palestra faremos um passe espiritual, buscando neste momento a imagem do nosso Mestre Jesus, um amigo querido, este irmão, que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. Que possamos neste momento nos sentirmos amparados e envolvidos no teu amor. Que o plano espiritual, os nossos amigos, mentores, possam fazer com que compreendamos mais ainda as tuas palavras. Pedimos, Pai amado, que neste momento possamos envolver com muito carinho a nossa companheira Viviane, que irá fazer a explanação do Evangelho desta noite com o tema reencarnação. Que ela tenha toda a assistência necessária para que ela se sinta amparada e intuída pelo plano espiritual. Que possamos desfrutar das melhores palavras do Mestre. Graças a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez aqui na nossa casa, Atitude de Amor, que vai até você nesse momento em que você ainda não pode estar aqui, mas sempre próximos, porque para o Espírito não há distância, e é sempre bom a gente trazer isso bem claro em nossa mente, para que não nos falte a fé de que tudo pode naquele que confia. Então confiemos e sigamos em paz, que os obstáculos existem, porque nós somos preparados para enfrentá-los. Hoje, como foi dito pela Mira, o nosso tema é reencarnação. E aí vocês podem pensar, nossa, o que mais a gente pode falar sobre a reencarnação? Falamos tanto, a essência da doutrina espírita é pensar que existem outras vidas, que já vivemos muito, que viveremos muito ainda. Mas aí hoje eu trouxe para nós uma reflexão. Partindo desse princípio da reencarnação, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Reencarnar, estar reencarnado, é existir ou é viver? Embora pareça muito semelhante, há que se definir melhor. E para isso eu busquei num texto de Emmanuel, um esclarecimento que cabe muito bem para a nossa noite de hoje. O texto chama-se Existimos. É de Emmanuel e encontra-se no livro Palavras de Vida Eterna. Então eu vou ler um trechinho que eu trouxe para a gente começar a reflexão dessa noite, ok? Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Emmanuel já dá para a gente aqui uma boa colocação, né? Existir, nós existimos. Assim como a planta existe, assim como existe tudo o que o Criador apresenta em sua obra.
Viver é mais profundo, é da alma humana. E aí é que entra a reencarnação para nós. Para a gente refletir um pouco, se nós pararmos para observar, não raro, a vida exterior que se apresenta a nós nem sempre está em sintonia com a vida interior. Quantas vezes nós estamos em conflito com aquilo que pensamos, com aquilo que acreditamos e com o mundo em que vivemos? De certa forma, isso é necessário sim, porque, partindo do pressuposto de que somos seres inteligentes, estamos aqui para evoluir, então o desafio é necessário, não é? É necessário. Já perceberam que a gente progride pouco se tiver tudo muito bem, muito calmo? Se tiver tudo muito tranquilo, se nós não formos desafiados, raramente saímos da posição onde estamos, porque nos acomodamos naquilo que temos em torno. Isso, de certa forma, por um período é bom, mas por muito tempo é parar, é atrasar, o andar, o evoluir, que é a nossa essência. É por isso que estamos aqui. Então, o que acontece? Se nós pararmos para observar, a despeito deste momento que o mundo atravessa, né? Especificamente, estamos num momento em que todos estamos muito envolvidos, angustiados e ansiosos com a situação. No entanto, a parte disso, mesmo antes dessa situação, qual de nós já não esteve em conflito? Em que sentido, Viviane? Quando algo não está bem aqui conosco, quando a gente está na luta da vida, no dia a dia, mas parece que está sempre faltando algo e que nada preenche aquele vazio. E nós nos perguntamos o que está acontecendo. Muitas vezes é a vida nos chamando ao crescimento espiritual, é a vida nos chamando para o ser imortal que nós somos, porque é um engano pensar que somos encarnados e temos um espírito. Somos um espírito e estamos encarnados. É temporário. Vai passando e vem outro e outro e outro momento na evolução. Raramente nós somos preparados ou, na nossa posição, preparamos para a imortalidade. Nós sempre prendemos, muitas vezes, a nossa atenção naquilo que é imediato e transitório, que é a vida no corpo físico. Imediata, sim, e transitória. Mas a educação do espírito ainda fica um pouco em segundo plano. Sejamos honestos com nós mesmos. Mesmo nós, que nos dizemos espíritas, que nos dizemos conhecedores da doutrina, quando na posição de pai e mãe, será que nós estamos de fato preparando nossos filhos como espíritos? Será que o nosso conceito de sucesso na vida é evolução espiritual? Ou ainda carregamos um fardo pesado de sucessos de uma vida transitória, temporária, que é a vida encarnada? Então, para a gente esclarecer um pouquinho mais, vamos adiante. Lembrando que, apesar de não sermos normalmente preparados para sermos espíritos imortais, nos reconhecermos como espíritos imortais, ainda assim, essa é a essência da reencarnação. É o maior objetivo, estar encarnado, pensando como imortal. E para que essa reflexão se aprofunde um pouco mais uma vez eu convido para um texto de Emmanuel. O livro é Fonte Viva, o capítulo é o capítulo 18, não somente. Eu separei alguns parágrafos, não muitos, para que caiba aqui no nosso momento, mas convido vocês a procurar o texto depois. É um texto de domínio público fácil de achar. Fonte Viva, capítulo 18, não somente. Então vamos lá. Emmanuel abre o capítulo com uma passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz o seguinte: nem só de pão vive o homem. E Emmanuel vem esclarecendo para nós. Não somente o agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não somente o agasalho para o corpo. O agasalho para o corpo é de ordem na vida material, e é necessário, a gente precisa. Faz parte da jornada o cuidado com o corpo, o aquecer.
Mas será que nós buscamos aquilo que aquece a alma também? Qual é o agasalho da nossa alma? E por que aquecer a alma? Aquecer a alma contra o frio de uma perda temporária de alguém que amamos. Aquecer a alma contra o frio de uma perda material necessária ao crescimento espiritual. Raramente vemos isso. Raramente enxergamos além. O agasalho que aquece a alma para nos proteger e nos fortalecer diante de um fim de relacionamento, diante de um abandono. Falamos agora há pouco, o nosso olhar se fixa naquilo que é temporário, que é transitório na vida. Então, muitas vezes, nos suprimos com tantos agasalhos para o corpo. E nos falta aquecer a alma para, diante de um obstáculo natural, para nosso momento evolutivo. Obstáculos e dificuldades fazem parte, inclusive, da característica do nosso planeta, que é um planeta de provas e de expiações. Raramente aquecemos a nossa alma para nos prepararmos para isso. Continuamos com Emmanuel. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Mais uma vez, uma referência às questões materiais. Ficar bonito não é errado. Nos preocuparmos com a estética, com a beleza, não é pecado. No entanto, onde está a beleza da nossa alma, na generosidade, na gentileza, na honestidade de atos e pensamentos, na compaixão por aqueles que o Pai coloca no nosso caminho a cada dia para nos chamar à vida eterna. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. A nossa medicina é belíssima, a nossa ciência avança, com a permissão do Pai Maior, caminhamos muito nos últimos séculos. Conseguimos extirpar tumores cancerígenos e dar uma vida de qualidade. Conseguimos mudar aquilo que não está bom no corpo e prover saúde. Isso é ótimo, é bom e necessário. No entanto, qual cirurgia extirpa de nós o defeito do caráter, o defeito moral, o defeito da alma? A cirurgia da educação espiritual, que novamente nos referimos. Recebemos muito pouco na vida, assim como também, muitas vezes, ofertamos muito pouco à educação do espírito, que tira os defeitos de ordem moral. Esses, sim, pesam muito mais na balança da imortalidade do que um corpo não tão bonito, do que uma doença que pode passar ou não. A doença pode, inclusive, nos levar ao desencarne. É de ordem natural. Mas a cirurgia a ser feita na alma para tirar aquele defeito do caráter, essa é mais complexa, exige mais de nós. Então, por que não nos dedicamos mais? Porque a reencarnação também é isso. Sigamos. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Novamente, voltamos aqui àquilo que nós comentamos agora há pouco sobre o que é sucesso, né? Muitos de nós vivemos assim e reproduzimos o modelo de que o sucesso é eu ter um bom emprego, uma boa casa, constituir família em todo mundo com saúde. Sabe aquela frase que a gente ouve muito? A mulher está grávida. É menino ou menina? Não tem problema, vindo com saúde, tudo bem. E se não vier com saúde? O lar que o Pai me oferta, quando aquele espírito que chega a mim não está perfeito como eu gostaria, é um lar abençoado pelo propósito de crescimento. E isso só é vencido com amor. Não é errado a gente querer ter uma casa. Não é errado fazer uma reforma, pintar uma parede, deixar mais bonito, trocar um móvel. Mas qual reforma eu faço no meu espírito? Para abrigar no lar que sou eu mesma, a minha imortalidade e a minha responsabilidade com cada um que o Pai colocou ao meu redor. Porque não é por acaso.
Os afetos e desafetos do meu lar, da minha casa, devem habitar o meu templo íntimo. E nesse templo íntimo eu devo procurar o Pai. Há quanto eu não me dedico a isso? É a minha reencarnação, é a minha passagem pela Terra. Como está o meu templo, a minha casa, o meu lar mental? Como estão meus sentimentos? Não apenas flores, mas também frutos. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Títulos fazem parte. Quando a gente se forma na nossa profissão, quando a gente estuda um pouco mais, nós temos títulos. Eles são transitórios. Mas olha que interessante, eu posso usar esse título na minha profissão, por exemplo, para crescer espiritualmente. No Evangelho, no capítulo 2, um espírito que se intitula Rainha de França, e o título do item do Evangelho chama-se Realeza Terrena. Ela diz em determinado momento assim: rainha eu era entre os homens, rainha eu pensei que entraria no reino dos céus. E depois no texto ela discorre dizendo que se surpreendeu ao ver diante dela espíritos que quando ela estava encarnada, ela julgava inferiores, ela menosprezava. Mas quando ela adentra ao plano espiritual, ela olha para eles e eles reluzem em amor. E aí ela compreende que os títulos terrenos são temporários. Mas a despeito do tempo curto de um título, quando dentro do nosso trabalho, podemos nos reportar inclusive ao Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei do trabalho. O trabalho é importante sim, mas não somente para atender o corpo. É também o caminho para a evolução do espírito. As perguntas que a gente vai achar, capítulo do Lei do Trabalho, as perguntas 675 e 676, nos trazem esse esclarecimento. Então, um título, um trabalho, isso é honroso. Eu preciso suprir o que a matéria exige de mim. Eu estou em trânsito num planeta que é material denso. Mas o que eu uso, como eu faço uso desse conhecimento, dessa minha ação, precisa transpor o limite de atender a minha necessidade material. Esse é o maior desafio. A gente pensa que o maior desafio é cumprir a semana, cumprir as metas, passar de um final de semana para outro, passar de um mês para outro, entregando um resultado, uma produtividade no trabalho. Mas o objetivo da encarnação, no que diz respeito ao trabalho, transcende, transpõe esse limite da vida material. Porque durante o período em que eu trabalho, aqueles com os quais eu me relaciono são portas permanentes de possibilidades espirituais. E Emmanuel finaliza assim: não somente o ensino continuado, mas igualmente a demonstração ativa. Não só a teoria excelente, mas também a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Essa reflexão nos faz ver que, algumas vezes, nós cometemos o engano e a ilusão de separar a vida como vida material e vida espiritual. Normalmente nos focamos muito na vida material porque ela se faz presente e ela é exigente conosco. Nos chama a todo momento. Algumas coisas são armadilhas. O excesso dos bens podem se tornar armadilhas. Porque a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Ela orienta. Então, quando a gente volta no texto de Emmanuel, quando ele fala não somente, ele deixa claro que sim, pode, títulos, bens, circunstâncias, posições. A questão não é essa, a questão é quando isso, na balança divina, tem peso e importância maior do que quem eu sou. Peso e importância maior do meu propósito como espírito imortal. Porque muitas pessoas, como essa realeza terrena nos faz pensar no Evangelho, e ela deixa bem claro que aqueles que ela via como sem importância, provavelmente eram servos do castelo em que ela reinava, no mundo espiritual, reluziam. Ou seja, a questão de que a vida exterior nem sempre reflete a nossa vida interior. Às vezes aquele que a gente vê tão simples, tão iletrado, pode estar mais carregado de amor do que nós, que nos julgamos muitas vezes conhecedores
da doutrina espírita, inclusive, como Emmanuel coloca aqui. Não só a teoria excelente, mas a prática, a demonstração ativa. Uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele deixa isso para a gente bem claro. Ele fala assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí fica bem claro que não é proibido, mas há que ser analisado. Muitas vezes nós geramos, isso também está no capítulo da lei do trabalho, geramos mais necessidades e nos vemos na necessidade de trabalhar mais para suprir mais uma vida material que é passageira. A gente precisa tomar cuidado com a vida muito corrida para a gente tentar analisar o quanto de espiritual aquilo é para nós ou não. Ou talvez nós sejamos seres espirituais ao assistir a doutrina, a palestra na casa espírita, ou quando eu leio um livro, ou quando eu recebo um passe. Nós não somos espíritos nesses momentos, nós somos espíritos o tempo todo. Na maior parte do tempo em que não estamos na casa espírita, ou no contato com um curso ou com um livro, nós somos espíritos ainda assim o tempo todo, chamados insistentemente, porque a reencarnação é em si um processo educativo. A existência no corpo físico é um processo educativo. E nós precisamos aprender a observar a vida com essa possibilidade de aprendizado. Sabe aquela história do copo cheio? A gente tem que tomar cuidado. Será que eu estou me vendo como um copo cheio? Será que eu acho que eu já sei bastante das ciências humanas, das ciências do mundo? Quando talvez uma gota das ciências do Pai salvassem a minha alma. No livro Agenda Cristã, no capítulo 30, André Luiz faz uma colocação bastante interessante. Ele diz o seguinte: você já viveu séculos incontáveis e você está diante de milênios sem fim. Quando a gente ouve uma frase assim, o quanto nós paramos para refletir sobre isso? Ou a frase é bonita, tem sonoridade, impacto textual e nós achamos bonito e vamos postar. Porque a moda é postar aquilo que nós pensamos ou que dizemos que pensamos. E novamente, o conflito entre a vida exterior e a vida interior. A preocupação com a vida externa, aquilo que nos cerca, é importante na medida que assim, através da convivência com os outros, nos educamos, porque a reencarnação é uma proposta educativa. No entanto, quem somos internamente nesse processo? Qual de nós hoje estaria preparado para voltar ao lar espiritual? Qual de nós hoje, em sã consciência, partiríamos em paz? Porque é claro que, independente da nossa agenda de trabalho, das nossas dívidas ou projetos materiais, partir significa que tudo ficará aqui. Porque chegamos sem nada, e assim retornaremos, a não ser com aquilo que conquistarmos espiritualmente, porque só isso não se perde. Será que estamos preparados para voltar? Porque vivemos como se não fôssemos morrer. Vivemos como se não fôssemos desencarnar, porque não morremos. A reencarnação não é só a data de nascimento, ir para a escola, crescer, casar, ter filhos, ter uma casa, estudar, envelhecer, adoecer ou desencarnar. Isso é existir. E no texto inicial de Emmanuel ele deixa claro, existir, até uma pedra existe na criação. Nós vivemos. E precisamos viver como espíritos imortais que somos. A dor que nos visita, individual ou coletivamente, é processo educativo. Se conhecêssemos um pouco mais sobre as ciências do Pai Maior, sobre as leis imutáveis, não entraríamos em desespero. E esse é um papel da doutrina espírita que precisa ficar muito claro para cada um de nós. A doutrina espírita, ela não tira a dor, ela tira o desespero. A dor é parte do processo ainda. A dor é para nós instrução e escola, porque o Pai a nenhum de nós cobra ou coloca o que não nos compete. Cada momento em que somos chamados é o momento em que a espiritualidade superior olha para nós e diz: está preparado para o desafio? Porque todos seremos desafiados.
tem um texto chamado Mar Alto, muito bonito também de Emmanuel, no livro Pão Nosso. E ele faz essa analogia de que, eventualmente, a vida nos coloca como um marinheiro, porque marinheiro forte não é feito em mar calmo, né? E nós vamos lançados em alto mar para o nosso desafio pessoal, para o nosso momento entre nós e o Pai. Quem nunca passou por isso, um dia há de passar. E isso é bom. Significa que alguém lá do alto olha e diz: se preparou, está preparado, vamos chamar ao desafio, é hora daquele espírito crescer. E isso às vezes vai contra os nossos anseios materiais. Às vezes nós levamos um revés financeiro, nos assustamos. Poxa, eu lutei tanto para conseguir. Mas há algo mais que o Pai quer. O que a matéria fica, é passageiro. E olha, Jesus deixou um grande exemplo. Ele tinha muito pouco, vivia de forma muito simples. E como ele era o exemplo vivo, encarnado, eu imagino que fosse para nos mostrar que viver com pouco, mas com o espírito em elevação, é o caminho mais curto entre nós e ele. E tem também uma colocação do próprio Jesus, belíssima, porque nos momentos em que estamos em aflição, em que a nossa reencarnação nos chama, nesse desconforto entre o que queremos e o que precisamos, nós, e lá na doutrina espírita sempre falamos sobre isso, da importância da prece, desse canal aberto que Deus deixa com a gente o tempo todo e que a gente ainda faz pouco uso. Às vezes a gente está tão desesperado, eu tenho certeza que muitos de nós aqui nos identificamos com isso. Às vezes a dor é tão aguda, tão intensa, que a prece não sai, ela não vem, porque a gente às vezes quer elaborar. E aí eu gosto de lembrar de uma colocação de um palestrante, do Haroldo Dutra Dias. Ele fala assim que a prece não é para informar a Deus. Ele sabe de tudo. A prece é para que a gente perceba o nosso pedido e fique atento à resposta. A prece existe para que a gente eduque os nossos pedidos, para que a gente entenda o que pedir de fato. E aí eu procuro o livro Boa Nova, num capítulo, Prece Dominical. Nesse capítulo, ao final dele, Jesus reza com os apóstolos pela primeira vez o Pai Nosso. No decorrer do capítulo, Pedro procura Jesus porque ele está incomodado com os problemas que o afligem, assim como nós muitas vezes estamos. Ansiosos, cansados, angustiados, tentando confiar em Deus, mas balançando tantas vezes. E aí Pedro chega para Jesus e faz a pergunta assim: Senhor, Deus, o Pai, ele atende todas as orações, todos os pedidos? Jesus pergunta: e o que tens pedido a Deus? Pedro responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E a resposta de Jesus, sempre grandiosa: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreender sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Quando Pedro faz essa pergunta para Jesus, e Jesus pergunta a ele: o que tens pedido a Deus? Aí Pedro fala, que acalme um pouco a vida, com alguns problemas de ordem material. Quando a gente fala dessa de ordem material de Pedro, a gente tem que incluir aqui as questões de ordem materiais, pagar o carro, ter o emprego, e as questões de ordem materiais, apegos excessivos a situações, a circunstâncias, a posições. Isso é de ordem material. E Jesus diz claramente que enquanto isso a gente pedir: Senhor, me ajuda a resolver isso ou aquilo, talvez a gente saia desencantado da prece. E aí voltamos naquela questão: a prece não é para informar a Deus, a prece é para educar o nosso pedido. Mas quando pedimos ao Pai: Senhor, qual é o propósito deste momento na minha jornada? O porquê eu até sei, que é eu preciso crescer, eu sou um espírito imperfeito, mas o para quê? Qual o propósito? E aí nós precisamos estar atento para as respostas do Pai, que vêm através das pessoas que convivem com a gente.
que vem através das situações inusitadas e muitas vezes dolorosas, que vem para derrubar as nossas verdades, as nossas certezas, que muitas vezes geram em torno de nós como uma couraça que impede que as coisas singelas e simples do Espírito cheguem até nós. Ter coragem de receber a resposta do Pai, que possivelmente, ou pelo menos na maioria das vezes, não é exatamente o que queríamos ouvir, mas é a nossa melhor oportunidade de mudar o destino, de mudar a nossa rota para acertar a direção, as coordenadas em direção a Jesus. Porque ele disse, vinde a mim, ele disse. E por que ele disse, vinde a mim? Porque o esforço precisa ser nosso. Os céus sempre virão até nós, mas o mérito da subida precisa ser nosso. Viver é mais do que existir, e a reencarnação é a nossa melhor oportunidade. Que hoje possamos aproveitar essa oportunidade e, diante das dificuldades, confiar no Pai. Porque a dor que nos visita não deve nos causar o desespero, deve nos causar a certeza de que alguém está no comando. E da nossa parte, a compaixão por aqueles que precisam, estender o braço, acolher a dor e acalmar, instruindo o espírito imortal. É o que nos cabe, é o que nos compete. No livro dos Espíritos, em determinado momento, é dito que só existem 2 tipos de espíritos. Aqueles a quem podemos pedir socorro e aqueles a quem podemos ajudar. Ora um, ora outro. Sejamos espíritos imortais na certeza sublime de que o Pai olha por todos nós e nada acontece nesse período de reencarnação, de prova e educação, sem que Ele concorde, sem que Ele nos contemple com sua generosidade infinita, com esse amor misericordioso que nos aguarda cada dia. Então que cada um nessa noite possa aproveitar a sua reencarnação com um outro olhar, como espírito imortal que somos. Estivemos sempre juntos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Queridos amigos, antes das nossas preces finais, queria dar 2 recadinhos. Um deles é para você que está aqui ao vivo conosco neste momento. Assim que terminarmos a live, ela já vai ficar salva aqui no Facebook. Quero pedir a você que compartilhe esses ensinamentos desta noite. Se você não quer compartilhar no seu perfil aí aberto do Facebook, compartilhe pelo WhatsApp. Vai aparecer lá. É só clicar em compartilhar e vai aparecer os seus grupos, sua rede de amigos e divida. Faça a tua parte, divida os ensinamentos do Cristo. A segunda parte, para quem ficou aqui interessado no livro Boa Nova, que a Viviane tanto citou para a gente, que tem os ensinamentos tão lindos de Jesus, vou dizer para vocês que a FEB disponibiliza o PDF digital gratuito do livro. Então, só colocar aí, ó, coloca lá no Google, PDF, Boa Nova, FEB, vai sair o livro inteirinho para vocês, igual esse que está aqui. Impresso, para que você possa aí dar continuidade aos seus estudos sobre os ensinamentos de Jesus, tá bom? Nesse primeiro momento da nossa prece, gosto sempre de lembrar que é o momento que nós pedimos por nós mesmos, onde nós cuidamos de nós, para que possamos assim estarmos bem para cuidar do próximo, tá? Então, quero que neste momento, mais uma vez, serene os seus pensamentos, acalme o coração, tome uma respiração mais profunda, busque a imagem de Jesus, aquele Jesus alegre, falando com você lá no monte. E vamos pedir juntamente com os amigos espirituais nesse momento, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, que nos envolva numa luz intensa, que neste momento não só as nossas células do nosso corpo físico possam ser trocadas por células novas, mas principalmente os nossos pensamentos, que nós tenhamos a nossa fé renovada e coragem de seguir o Mestre, coragem de não aceitar o que está certo, coragem para aceitar os nossos erros e assim melhorarmos.
Pai de infinita sabedoria, que energias salutares recaia sobre cada um de nós. Envolva todos esses irmãos, todos que neste momento precisam da tua proteção. E que nessa mesma corrente de amor, possamos unir os nossos corações numa vibração forte, de amor, de energias boas, pelo nosso planeta, pela nossa cidade, pelo bairro em que moramos e pelos nossos lares. Vibrações pela equipe médica aqui terrena que passa por tanta dificuldade, que a equipe médica espiritual envolva cada um no seu dia a dia, dando-lhe alento e amparo. Uma vibração intensa para os nossos lares, para cada um de nós, que possamos nos sentir amparados e envolvidos. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade do encontro. Lembrando que na próxima quarta, nas próximas 2 quartas, estaremos aqui a partir das 18h30, reunidos em teu nome. Que todos continuem em seus lares em segurança e tenham uma boa noite. Graças a Deus.